E aí acho que não vai dar pra banhar aqui não. Porque os brasileiros vêm pra Miami Beach e tá com alga. Aqui a gente consegue ter ideia de como a água é transparente. Porque a gente pegou uma época errada, ou dias errados. Eu ainda quero ir pro Caribe, eu acho que tem aquelas praias assim tranquilinhas. Mas pelo menos a gente tá tomando um banho de mar em Miami. Ó, uma casa, por exemplo, aqui, ó. 24 milhões de dólares. Tá parando uma limusine ali agora, gente. Será que é algum famoso? Isso aqui também é Miami, pessoal. Trânsito aqui, aconteceu algum acidente, alguma coisa. Mas antes da gente começar, a gente quer explorar algumas coisas mais interessantes hoje de Miami. A gente vai aqui tomar um banho de praia, porque no último vídeo ela tava com algumas algas, a gente não conseguiu tomar banho direito, até porque tava frio, né? Tava muito frio. E na verdade hoje tá frio também, tá um vento. Não sei como que vai ficar o áudio aí, mas o vento é muito grande aqui. A gente tá com a mão aqui em cima da câmera, que não compramos o microfone ainda, pra ver se a gente consegue gravar mais alguma coisa, gente, porque tá muito vento, tá mais do que ontem, né? Tá ventando bastante, gente. Bora lá ver se a gente consegue pelo menos colocar um take com uma musiquinha aí por cima. E já entrando aqui na praia, ó, tem uma passarela aqui para ir até uma parte aqui da praia. A areia, gente, é bem branquinha. Aqui a gente já tá numa outra parte aqui da praia próxima, mas ó, tem já os guarda-sóis ali. Eu não sei se tem que alugar, se o pessoal já disponibiliza. Mas assim, não é uma praia de muvuca que nem a gente está acostumado no Brasil. É uma praia mais tranquila. Até aqui, ó, nos arredores aqui da praia, tem uma parte ali que eu acho que é preservada, né? Como a gente já viu no Nordeste também. Então não tem grandes prédios, não tem muita muvuca, nem música alta. Olha, tem até uma placa ali agora, dizendo pra gente se manter fora dessa área. As ondas aqui tá forte, né? Tá muito forte. E aí acho que não vai dar pra banhar aqui não. Sabe o que eu vou fazer? Colocar aquela música porque os brasileiros vêm pra Miami Beach, pra mais famosa praia, quem sabe, do mundo, e tá com alga. Tá difícil. E aí tem a placa ali que não pode banhar nesse trecho agora, justamente no hotel. A gente pesquisou tanto o hotel, gente, na localização mais perfeita. E aí não tá muito apetecendo não. Mas tudo bem, ontem pelo menos eu coloquei o pé dentro do mar, senti a temperatura da água e tá tudo bem. Gente, nós entramos aqui nessa padaria para escolher o nosso café da manhã. E olha a quantidade de coisas, de croissants que tem aqui. Ó, aí o Rony tá pedindo ali, a gente pediu 2 croissants para experimentar. E até que tá um valor legal, porque esses croissants aqui, ó, eles estão R$3,95. E esse que o Rony pediu aqui tá R$8,95. E aí pedimos um cappuccino e um café preço. Mas olha, gente, quanto doce lindo. Olha isso aqui, R$6,95 esses docinhos aqui, ó. Esses canoles aqui, R$4,95. Aqui tá o nosso cafezinho. Cappuccino, um café expresso preto, croissant de Nutella e um croissant com queijo e presunto. Deu $25, gente. É um pouquinho caro sim, tá, gente? Porque nós estamos fazendo investimento para fazer esse vídeo, né? Tudo para virar um conteúdo. Não tem outros lugares aqui mais baratos, só se a gente fosse comer no mercado e tal. Mas como é um momento especial, a gente quis aproveitar. Então nós pedimos aqui, pagamos a nossa conta com o cartão da Nômade. Então baixe a sua conta e use nosso cupom. E é isso, bora aproveitar e tomar esse cafezinho. O croissant é muito gostoso. Não sei se é igual o croissant francês original, né? Mas ele é muito crocante assim, ó, por fora, gente. E maciozinho ao mesmo tempo, sabe? Aí eu pedi esse aqui com Nutella, que tá uma delícia. O meu café, ele tá muito bom, só que ele veio frio, morno, sabe? Eu não sei se é normal, mas geralmente os cafés tá meio morno, né? Todos eles, acho que é o brasileiro que toma caliente, sabe? O café é muito quente. Então... É, porque eu tô acostumado com o café pelando a boca assim, mas o café é meio morno, mas tá gostoso também. E o croissant do Rony tá muito bom, gente. Nossa. Veio bastante presunto, bastante queijo. Então, assim, muito, muito bom. Pra ter uma experiência diferente, né? Num lugar diferente. E pra você que tá vindo, ó, só pra você saber, a nossa conta, ela deu R$25,80. Tá aqui, ó. Mas teve 2% de taxa da cidade
6% de taxa do estado, 1% de taxa do condado, mais a taxa do próprio estabelecimento aqui, que foi 18%. Então a conta deu 20 e $5 foi só de taxa. Então já para você ficar sabendo, fora que ainda tem a tip, que é a gorjeta, e aí vai mais uns 15%. No caso eu coloquei ali, mas deu algum erro, acabou que não apareceu a tip. Mas só para você ficar sabendo aí que tem taxa. Eu acho que esse 18% é a tip. Ah, então deve ser, né? Porque tem para selecionar 10, 15 ou 18% de gorjeta que você quer dar. E aqui eu acho que ele selecionou direto 18%. E é o seguinte, nós pegamos um ônibus da nossa hospedagem, viemos até aqui de ônibus nessa parte e chegamos em um parque muito bonito aqui que se chama South Point Park. E aqui tem uma área verde muito bonita, tem uns prédios, ali atrás já tá a marina. Então é muito provável que você já tenha visto alguns desses prédios em algumas séries, ou como Dexter, ou filmes como Scarface, ou clipes, né, de alguns cantores aí famosos também. Então esse parque aqui, essa região, ela foi muito utilizada para gravar filmes, séries. E olha isso, gente, que coisa mais linda! Tem uns prédios ali bem altos. Esse parque aqui é muito lindo, tem uma caída de água que dá um charme aqui no lugar. Tem umas bicicletas para alugar que a gente estava até procurando, mas a gente não encontrou. Agora devem estar todas alugadas, mas assim que a gente encontrar, a gente vai querer uma para dar uma volta. E desse lado de cá tem o Porto de Miami, tem vários barcos ali, navios, eu acho até que tem um navio de cruzeiro que tá parado lá. Depois a gente vai do outro lado lá que vai ficar mais perto. Mas aqui eu queria mostrar para vocês essa água, que eu imagino que quando o mar tá sem algas, ele deve ficar assim, parecido. Mas o mar agora tá muito escuro por causa das algas. Mas olha que lindo, gente. Tem até uma piscininha aqui no meio. Acho que aqui não pode tomar banho, né? Aqui a gente consegue ter ideia de como a água é transparente. Provavelmente quando o mar tá em outras épocas, né, sem algas, o mar deve ficar assim, né? Eu acho que a gente pegou uma época errada, ou dias errados, até porque quando a gente fez o vídeo de Fort Lauderdale, a gente já tinha ido na praia, e a gente já tinha vindo aqui em Miami também conhecer. Só que no dia que a gente chegou, que a gente passou uma semana conhecendo a cidade, a água tava perfeita. Aí no dia de gravar, deu as algas. Então eu acho que a água deva ser assim, que é como tava a água do mar lá em Fort Lauderdale. Então acho que deve ser assim a água do mar quando tá sem as algas. E muito linda, gente. Nossa, dá uma vontade de entrar aqui já. Outro detalhe é que ali no fundo tem um porto e tem alguns navios. O que acontece? O interessante é que os navios que estão parados lá, eles estão fazendo viagem de volta. E como você pode perceber, é que esses navios, alguns deles estão fazendo viagem de volta. Ou seja, esses navios, eles fazem as temporadas de viagem normal. Por exemplo, eles fazem os cruzeiros aí Brasil, Europa e Estados Unidos, mas eles fazem viagem de volta. Como ele vem de temporadas, atraca aqui e aí ele vai voltar para a temporada para poder vir fazer a viagem de novo. E é nessa volta que muitas pessoas aproveitam para viajar, porque a passagem é mais barata. E aí tem gente que passa de 6, 12, tem até cruzeiros de 16 dias que as pessoas aproveitam a viagem de retorno para poder pegar uma passagem mais barata nos cruzeiros. Uma das séries que foi gravada nesse lugar é Miami Vice. Eu não entendo muito bem de séries, né, de filmes assim, não sou ligado tanto, né, tem um pessoal que entende mais, mas provavelmente deve ter alguns cenários desse aqui. Eu sei que na série Dexter também tem, que é a série que eu assisti do começo ao fim, que eu consigo falar alguma coisa, mas é muito bonita essa parte aqui, ó. E aqui tá dizendo que é proibido pescar e proibido nadar também, não pode. E como sempre, os jardins aqui são impecáveis, viu? Olha essa grama verdinha, o canteiro ali tudo bonito, tem um passeio grande aqui, ó, ele vai longe ainda. E aí vem até alguns policiais ali pedalando de bicicleta, mantendo a segurança, muito legal. E nesses prédios, desse outro lado ali que vocês estão vendo, até tá passando uns barcos agora ali muito bonitos. Aqui, gente, tem várias ilhas dessas daqui. Essa aqui é uma ilha, Fisher Island, e nessas ilhas é que moram os famosos, né? Na verdade moram não, eles têm casas de veraneio, né? Tipo Oprah, alguns cantores também aqui famosos dos Estados Unidos, esses atores também famosos. Gente, olha que graça, que coisinha mais linda. Essas árvores aqui, as mesinhas aqui embaixo, olha que delícia. E a cor da água tá muito, muito linda, gente, meu Deus do céu. E olha aí o pessoal andando de bicicleta. Esse parque aqui tem umas árvores mais baixinhas assim, ó, diferentes, ó. Que lindo, gente. Umas árvores bem baixinhas.
Se quisesse, dava até pra subir aqui, se tivesse criança aqui pra brincar, mas acho que nem pode. E aqui no parque, olha só o que que tem. Um parquinho meio futurista. Não vou chegar tão perto porque tem algumas crianças, os pais não gostam, né? Mas tem um parquinho ali diferente. E ali, um pouquinho mais na frente, gente, olha que legal. Tem um brinquedo ali de águas para as pessoas banharem ali, né? Lá em cima também tem um pessoal lá em cima sentado, ó, bem de boa. E aqui tem esse parque de água aqui. Nossa, muito legal. E tem criança ali, tem adulto também. A água tá espirrando até em mim aqui, que tá geladinho. Olha que delícia, gente. Poxa, no meio do parque. E a praia já tá mais ali na frente, já tá logo ali na frente. Olha só, a gente subiu aqui nessa parte de cima e dá pra ver melhor o que eu tava falando pra vocês, ó. Ali o Parque das Águas, ali tem os parquinhos. E ali tem umas cadeiras que o pessoal tá indo de bicicleta e sentando ali pra descansar. Aí tem banheiros aqui. E aqui tá todo aquele parque que a gente mostrou agora há pouco. Na verdade, a gente tá andando, tá descobrindo outra área aqui, ó. A gente tá bem na ponta sul aqui da ilha. E a gente nem sabia que tinha essa parte. Mas tem outra parte do mar ali. Bora ver se aqui tá mais clarinha a água. Agora sim, gente, essa parte aqui é muito mais bonita do que aquela que a gente tava. Não sei se é porque aqui é menos povoado, não tem tantos prédios pra cá. Mas a água tá muito mais limpa, muito mais clara. Tem mais pessoas aqui também, até a areia tá mais bonita. Eu acho que essa ponta aqui, ó, como a gente tava lá no final, onde a câmera tá pegando, onde a gente tava, acho que aqui é melhor. Outro detalhe é que a gente tá com mochila. Acabamos de fazer o check-out do hotel. Então a gente tá esperando até as 6 horas pra gente poder ir embora, voltar pra Fort Lauderdale. Até que essa parte aqui tá com alga, mas tá legalzinho pra banhar, ó. A alga já saiu toda da praia. Mas olha a cor dessa água, gente. Sem edição, sem filtro. Nossa, tá lindo. Linda, perfeita, perfeita. Ó. Agora. Vem! Na hora que o sol vem, a cor da água muda automaticamente. Eu acho que aqui na ponta sul da ilha é melhor para se hospedar, porque lá pra frente não achei a praia muito legal não. Agora pra cá tá muito massa, ó. Tem um pier ali. Aqui é a ponta sul extrema da ilha, né? Então fica muito mais bonito do que onde a gente se hospedou. A cor da água, gente, é incrível. Meu Deus do céu. Gente, tá muito difícil a gente conseguir gravar, tá muita onda. Mas assim, ó, tá muito difícil, muita onda. Eu ainda quero ir pro Caribe, eu acho que tem aquelas praias assim tranquilinhas. Mas pelo menos a gente tá tomando um banho de mar em Miami. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera mi corazón. Gente, olha o tamanho do navio. Eu ainda não tinha visto um de perto. Ele é muito grande. E ele passa em silêncio. Gente, agora a cor dessa água aqui é incrível. Ela é linda, linda. Olha, parece que ela tem uma tinta assim na água. Lindo, né? Um esverdeado, muito bonito. Ela tem um som de verde e de azul. E esse aqui é a ponta aqui do pier. E a água aqui no meio ela é mais bonita, gente. Muito mais bonita. Tem umas pedras. Aqui é a água mais calma, ó. Umas pedras aqui. Olha a cor dessa água, gente. Parece uma tinta assim. Look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but... Gente, sabe aquela sensação? Eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, mas não foi em vídeo do YouTube. Não sei se foi um filme, não sei, mas esse prédio aqui, eu acho que eu já vi ele em algum lugar. E um apartamento nesse prédio que vocês viram aí, ó, que eu vou deixar na tela, 6 milhões e 350 mil dólares. Ó, uma casa, por exemplo, aqui, ó, 24 milhões de dólares. Um apartamento ali também, ó, 2 milhões de dólares. E tem uma casa lá em cima, meu amigo, 79 milhões de dólares. Não é possível, não. Lembrando que aqui tem um detalhe. Quando você compra uma casa, por exemplo, as pessoas que compraram uma casa há 20 anos atrás pagaram 250 mil dólares, elas pagam o IPTU referente ao valor
que elas compraram. Mas se, por exemplo, essa casa foi vendida agora por 500 mil dólares, 600 mil dólares, o novo dono vai pagar o IPTU não equivalente ao que a prefeitura determina, mas sobre o valor que foi vendido. Ou seja, a pessoa que paga o IPTU sobre 250 mil dólares, se ela vender para outra pessoa por 500 mil, o novo proprietário vai pagar sobre os 500 mil dólares. E aí que muita gente acaba se dando mal, porque vende a casa e acaba comprando outra casa e não sabe disso, e a maioria dos corretores não informam na hora da venda. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tem muita gente que acaba não sabendo dessa informação, e aí tem história de várias pessoas que acabam fazendo mau negócio, não conseguem pagar as taxas da casa depois. Isso aí é bem interessante. E os carrinhos de carta aqui, o volante é do lado direito, para eles não precisarem descer do carro e só entregar a encomenda. E olha as lambretinhas aí, ó. E agora vamos pegar um trolley, que é esse ônibus aqui, que é de graça. Vamos ver se a gente consegue. Olha, ele parece um bondinho. Parece um bondinho, ele é diferente, olha, né? Como é aqueles bondinhos lá de Portugal. Olha só, ele é todo de madeira, ó. Aqui os bancos também de madeira. Poxa, legal, né, aqui dentro. Parece aqueles bondinhos de antigamente, sabe? Olha, gente, e tem Talvez foi inspirado até neles. É, tem ar-condicionado e é de graça, né? Muito legal isso. Agora a gente já está em outra parte, ali na frente está o Miami Beach Policy. E um negócio interessante é que Miami ficou muito famoso por causa dos artistas que começaram a vir para cá. E esses artistas começaram a vir após uma onda de valorização aqui imobiliária dessa parte da ilha. Lembrando que na década de 70, 80, quase ninguém queria morar aqui, porque como fica próximo de algumas ilhas, na época da Colômbia também, era muito rota de tráfego, de drogas, por exemplo, tráfico humano. Então aqui era uma região muito perigosa. Então esses prédios que vocês estão vendo aqui, poucas pessoas queriam comprar na época. Ninguém queria morar aqui porque era muito ligado ao tráfego, à máfia, a muito consumo de droga também aqui. Então aqui era um lugar que ninguém queria morar. Mas quem comprou um apartamento, uma casa ou um terreno aqui naquela época pagou super barato, e hoje essa pessoa deve estar milionária, porque agora aqui um apartamento ou uma casa vale milhões, gente. Isso tem uns 35 anos pra cá, pra vocês terem ideia, que é muito recente essa supervalorização mais turística, digamos aqui, assim, de Miami. Então é por isso que hoje tá dessa forma, mas há 30, 40 anos atrás a situação aqui era totalmente diferente. E a gente não vai ficar focando em falar desses detalhes da história, até porque a gente tá aqui pra falar de praia, né, de coisa legal. Mais interessante é que depois dessa tentativa de mudar a imagem da ilha, né, sobre o que era Miami também, muitos famosos começaram a ter interesse por vir morar pra cá. E esses famosos começaram a vir pra cá justamente por causa dessa semelhança com o Caribe. Aqui tem uma água linda das praias, aquela água transparente, azul, areia branquinha, e todas as ilhas que foram construídas aqui em volta não são naturais. Elas foram construídas mesmo para construir esses edifícios, esses prédios, esses condomínios de luxo, que aí os famosos, cantores, atores aí que a gente conhece, americanos, vieram tudo morar para essa região. E agora a gente tá chegando na avenida principal aqui perto da praia para mostrar algumas casas de alguns famosos que moraram por aqui também. Ali na frente já fica a praia, só que a gente tava lá na outra ponta, a gente precisou pegar um ônibus, vir pra cá, mas daqui, ó, dá pra ir a pé para onde a gente estava. E a gente tá dobrando aqui numa avenida onde tem uma mansão aqui de esquina, e uma mansão muito bonita, gente, mas ela tem uma história muito interessante. E um desses caras que morou aqui, que era um estilista muito famoso, chamado Giovanni Versace, ou como a marca dele, Gianni Versace. Ele é um italiano que nasceu no sul da Itália, e a mãe dele trabalhava com costura desde criança, e ele acabou se envolvendo muito com essa questão de moda, e ele cresceu nesse interesse, né, de começar a fazer roupas para as outras pessoas vestirem. Gente, olha isso, cada carrão aqui na frente. Essa aqui é a mansão dele, mas olha os carrões que param aqui na frente. Tá parando uma limusine ali agora, gente. Será que é algum famoso? Ou será que é algum passeio? Caramba, porque assim, tem muitos famosos que vêm pra cá, sabe? Mas assim, né, amor, é uma história interessante, mas também trágica. É uma história trágica porque o Versace, ele começou a se envolver com muitas celebridades. E aí o que pra ele era só uma paixão de costurar roupas, de construir roupas, ele misturou arte, celebridade e muito luxo. E aí as roupas dele começou a ser vestidas por várias celebridades. Dentre elas, Naomi Campbell,
E aí ele começou a se misturar com essa galera e ele ficou muito famoso. Inclusive, aí ele começou a ser amigo de um cara chamado Giorgio Armani, que era outro estilista também. Amor, ele foi um dos primeiros artistas a vestir gente como Elton John, Madonna, Diana, Prince e aquela galera dos anos 90. Só que isso começou a gerar muitos burburinhos. Por quê? Porque o cara comprou essa casa, não sei se comprou, se construiu, sei que ele morava aqui, e todo dia, mansão, né? Uma mansão, todo dia ele saía pra fazer uma caminhada aqui por essa praia. E aí tu imagina, amor, o dono de uma grife mundial, o cara multimilionário, saía pra dar uma volta aqui todo dia de manhã. Adivinha o que aconteceu? Um belo dia, quando ele tava voltando, ele foi assassinado a tiros nessa escada que vocês estão vendo ali na frente. Isso tem, eu acho que uns 30 anos mais ou menos, né? Não faz tanto tempo assim, mas foi uma história bem trágica, né? Mas a marca dele é super famosa até hoje. Quem assumiu depois a marca dele foi a irmã dele, que é aquela Donatella também, que é bem famosa, muito sabe? famosa. Que ela faz um monte de plástico, enfim. E ele tinha um relacionamento com um cara que já estava há muito tempo, então gerou ciúme entre as pessoas da família, entre amigos e entre alguns inimigos, talvez. O assassino dele foi encontrado alguns dias depois. O nome do assassino era Andrew Kuhneman, que dizem que ele era obcecado porque ele encontrou Versace um dia numa festa, eles conversaram e aí esse cara acabou se apaixonando por ele e ele ficou um pouco obcecado pela vida dele, porque esse cara também, o assassino, tinha um sonho de ser famoso. E aí não se sabe se ele era apaixonado por ele, ou se ele tinha ciúme do namorado dele, ou se ele era amante do namorado dele, ou se ele era amante de Versace, ou se ele era envolvido com a máfia, ou simplesmente ele tinha uma obsessão. Tem muitas teorias da conspiração ao redor disso. Enfim, são teorias da conspiração, mas o interessante é que toda essa teoria transformou essa casa em um ponto turístico, porque todo mundo vem pra aí, e o lugar onde ele foi assassinado, ele foi baleado ali na frente, acabou se tornando um ponto turístico, que é bem interessante assim, mas bem estranho, né? Mas o interessante é que a casa hoje é um museu, tem um restaurante também, tem eventos que são realizados ali, mas é uma mansão de luxo, porque é uma casa de 1930, e quando o Gianni Versace ele morou ali, ele fez várias reformas e ele transformou tipo numa mansão de luxo. Então ali dentro tem uma piscina cheia de jardins ornamentais, assim, todo diferente, gente, é muito bonita mesmo. E aí ficou uma marca dele assim também, e agora é um ponto de referência, de luxo aqui, dá até pra visitar, né, porque é muito bonito. Imagina que Giorgio Armani veio aqui tomar um café com o cara, por exemplo, esses Madonna, todos famosos, Prince, quem mais? Tem muita gente famosa que frequentava aqui. Sim. E é óbvio que nesse cenário muito bonito por aqui, gente, foram gravados vários filmes, várias séries. Uma delas é aquele filme clássico Scarface, onde retrata a história do tráfico. Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos também, aquele Desafio Miami, né? Dexter, inclusive eu fiz uma colinha. Teve Scarface, teve Bad Boy, Miami Vice, Pay Again, teve Ace Ventura. Sim. Pet Detetive, que foi gravado Bad aqui. Boys é muito famoso, aquela cena do Will Smith, né? E, como eu falei nos vídeos lá de Fort Lauderdale, o filme do Marley e Eu foi gravado algumas cenas lá em Fort Lauderdale e aqui também. Então ainda não se sabe os locais certos das gravações, mas provavelmente o Marley estava andando por aqui, por essas areias, ou lá em Fort Lauderdale também. Amor, e a gente ia esquecendo da principal série que todo mundo conhece, CSI Miami. Verdade! Foi gravado aqui também. Sim, gente, é muito legal aquele negócio de crimes, de detetive, né? Muito massa a série. Gente, todo esse parque aqui que vocês estão vendo é gigante. Eu acho que tem mais de 6 quilômetros aqui de extensão essa área verde. Naquele lado de lá já é a praia, então a gente não consegue ver da rua principal aqui, a gente não consegue dar de cara com a praia. Tem que atravessar por esse parque aqui. Aí tem parquinho, tem quadra de futebol, de vôlei que passou ali agora. Tem bicicleta aqui para alugar, o pessoal tava fazendo piquenique também, nos banquinhos sentados aqui. E desse lado, todos esses prédios aqui, ó, mais de 800 prédios no estilo arquitetônico, como que é? Art Deco. Art Deco, isso mesmo. Pra falar basicamente é aquela arte de antigamente. Sim. Né, dos filmes, essa arte meio anos 60, só que eles preservaram esses prédios, eles são reformados por dentro, por fora é mantido, e torna essa parte de Miami Beach um verdadeiro museu a céu aberto. E tu lembra, amor, quando a gente foi em Santa Maria? Sim, Santa Maria também tem lá. Muito! A gente viu muito lá em Santa Maria, inclusive um abraço ao pessoal de Santa Maria, se tiver alguém assistindo a gente. Era mais ou menos esses mesmos prédios aqui. Então, só para vocês terem ideia, Santa Maria e Miami
Beach são os lugares que mais tem prédios com esse estilo arquitetônico. E agora é o seguinte, como a gente vem falando no vídeo passado e nesse vídeo, que a população daqui de Miami, tanto Miami Beach, Downtown Miami, a Grande Miami, todo o condado é formado por pessoas de línguas latinas, né? A gente está num lugar chamado Little Havana, Pequena Havana. É um lugar onde moram muitas pessoas que vieram de Havana, né, em Cuba, mas pessoas também da República Dominicana, de Cuba, Venezuela. Muitos haitianos moram aqui também. Tem um outro bairro aqui que se chama Little Haiti, que é Pequeno Haiti. E esse bairro também é uma pequena comunidade de haitianos. E essas comunidades viraram verdadeiras cidades também dentro de uma pequena cidade. E a gente veio num restaurante aqui, ó, que se chama Versalhes, que ele é um restaurante cubano, que dizem que tem um café muito bom, uma comida muito boa. E a gente veio aqui provar. Lembrando que aqui nós somos turistas, tá, pessoal? Então a gente tem que ter a mente aberta e explorar todos os lugares, né? Então o café cubano dizem que é muito bom também. A gente vai ver se dá tempo, porque a gente tá com o horário marcado e a gente quer provar a comida aqui do Versalhes e também ver se a gente consegue provar um cafezinho cubano. Ele fica aqui em Little Havana, né, como eu falei aqui pra vocês, um bairro normal daqui de Miami, mas o interessante é que ele já tem uma cara mais latina. Aqui, se você pegar essa avenida direto, você pensa que tá na República Dominicana, na Venezuela, na Colômbia, alguns lugares assim, sabe? Alguns lugares parecidos muito com o Brasil também, nessa cultura latina. E vamos entrar aqui pra ver se a gente consegue provar. O restaurante aqui, olha, é muito bonito. A decoração aqui, ela é um pouco francesa, né? Mas o restaurante é cubano. Vamos ver como que é a comida. Esse aqui é o restaurante e aqui tem um café ali do lado, que é um café muito bom. Então aqui os cubanos, eles têm uma cultura que a maioria dos restaurantes, eles têm uma janela aberta e você se serve ali no balcão, na janela mesmo. Então a galera para aqui, pega o café, vai pro trabalho e faz parte da cultura deles aqui, ó. Então aqui tem uma janela ali, o pessoal come aqui em pé mesmo, ó. E aí tem uns salgados ali também. A gente vai até ver se dá pra experimentar. E ali do outro lado já tem uma padaria também deles. Isso é muito típico porque faz parte do contexto da vida aqui, né? E acabou que envolve em todas as comunidades latinas, todos esses restaurantes. Então não só vai ter comida cubana, ou colombiana, ou venezuelana. Nos lugares você vai ter feijoada, você vai ter banana frita, vai ter muita salsa. Então vamos misturar as comidas desses países latinos para que agregue todo mundo. E ele é um restaurante muito bonito, gente. Olha a decoração. E fica tocando música cubana aqui, música latina. E chegou aqui o nosso prato que a gente pediu. Eu não lembro mais nem o nome do que a gente pediu. Resumindo, é frango com cebola, arroz, aí veio um limãozinho aqui também, acho que pra espremer, e uma banana da terra frita. E esse meio aqui veio tipo um frango cozido, sabe? Batata, arroz e banana. Lembrando que a maioria dessas comidas vão ter muitas misturas, então, porque a maioria dessas comidas elas conversam entre si, a comida brasileira, a colombiana, a venezuelana. Então, vão ter semelhanças um pouco com o Brasil, por exemplo, com a Colômbia, porque são comidas latinas, tendo em vista que estamos em Miami. E Miami é puramente latina. Tem gente que diz que nem parece Estados Unidos aqui, por conta da arquitetura e de tudo, né? Esses dias nós viemos aqui em Miami com uma amiga nossa. Nós passamos o dia todo com ela, com a Kátia, o nome dela. E aí ela levou a gente em outro restaurante cubano, né? Um restaurante mais simples que esse aqui, meio que um restaurante do dia a dia, né? De almoçar no dia de semana. Mas a comida era muito boa. Arroz, feijão e carne. Mas o feijão muito parecido com o Brasil, muito saboroso, né? Eu vou deixar aqui a foto desse dia. Vou deixar aqui algumas imagens que a gente fez com ela também. Nossa amiga Kátia, muito obrigada pelo dia que você ficou aqui com a gente, né? Por ter apresentado tudo isso pra nós também. A gente tomou um cafezinho com ela também aqui. Foi um dia muito legal. E vamos ver qual o sabor desse frango cubano. Esse aqui é frango? Isso é frango? Vou pegar um pedacinho pra experimentar. Nossa, tá desmanchando. Frango normal, mas ele tem um sabor de curry, sabe? Tá desmanchando. Nossa. Bem maciozinho. Tem um sabor assim de... E a música tocando, de Brasil, né? Sabe? Música latina. Vou experimentar o franguinho. Muito bom. Fraquinho no sal, mas muito bom. Muito temperado. Nossa, que delícia. Não sei se é curry, se é cominho, mas lembra muito o tempero do Brasil. Ó, gente, muito bom. E o arroz é o arroz nosso brasileiro, tá? Arrozinho brasileiro e banana frita, que eles chamam aqui de maduro. Vou te falar um negócio. Quando você pensa que frango só tem gosto de frango, você pode se surpreender. Verdade. Gente, tem um tempero aqui que eles fizeram
Mas tá muito bom esse frango. Eu não sei se é fome também. Tá muito bom. Muito gostoso. Ele tem um tempero diferente assim, sabe? Misturou salsa, limão, pimenta. Um negócio muito refrescante, sabe? Gostei. Muito bom. E um detalhe que eu achei muito interessante é que tem um casal aqui do lado que eles pediram, não comeram tudo, eles pediram para levar a comida, o restante. O garçom veio, trouxe o recipiente e eles estão colocando no recipiente. Quando a gente pede no Brasil, o garçom leva, embala tudo e traz. Aqui não, gente. São eles que estão fazendo sozinhos. Bom, e a nossa conta aqui, ó. Deu 11 de cada prato, quase 12. Deu 23. Tem o tax, né, que é o imposto normal que vai ter. E aqui eles te dão a sugestão da tip. Então você pode passar 22%, 20% ou 18%. E aí fica a sugestão da gorjeta para você dar. E é isso, pessoal. Acabamos de almoçar. Estávamos com muita fome. Na verdade, vou falar a verdade aqui pra vocês, que nossos ônibus que nós pegamos para vir lá de Miami Beach acabou demorando muito. Então a gente perdeu muito tempo. Infelizmente a gente queria aproveitar mais aqui, ficar mais um tempo por aqui, conhecer a Little Havana, mostrar pra vocês. Mas acaba que o nosso outro ônibus que a gente vai agora lá pra Fort Lauderdale, ele sai daqui a pouquinho, então não vai dar tempo. Mas antes eu queria só terminar mostrando esse lugar aqui, que é um cafezinho cubano super especial e muito famoso aqui em Miami. Isso, a gente veio aqui outro dia com a nossa amiga, que se ela estiver assistindo agora, mais uma vez, muito obrigado. E a gente foi conhecer. Gente, pensa num café bom. Muito café bom. Cubano. Muito bom. O café é tão gostoso que a gente chegou a comprar o café ali mesmo, Sim, pó, pra levar pra casa, porque ele é delicioso. Fica a recomendação pra vocês, porque isso aqui integra boa parte da população, não só a população cubana, a dominicana, mas a população latina também. Então tem muitos encontros de brasileiros, venezuelanos, chilenos, argentinos, dominicanos, que vem aqui porque as nossas comidas são muito parecidas à comida latina. Exatamente. Né? E a gente sente um pouquinho do gostinho de casa. Não do Brasil, mas de um ambiente latino. E esse restaurante aqui, ele também é famoso porque sempre que tem alguma notícia, algo acontecendo entre Cuba, Estados Unidos, enfim, alguma coisa, os cubanos aqui da região, eles se reúnem. Vamos pra cá. Eles vêm pra cá pra se reunir, assistir aqui na TV, tomar um cafezinho e ficar conversando sobre os assuntos cubanos, enfim, né? E aqui é um ponto de encontro. Sempre tem emissora de TV, quando a gente veio aqui estavam fazendo reportagem, né? Uhum. Então, assim, é um lugar muito legal e muito emblemático também. O bairro, gente, é enorme. E não vai dar pra mostrar tudo, como eu acabei de falar, né? Mas a gente vai pegar um ônibus agora e no meio do caminho, vamos ver se a gente vai conseguindo mostrar mais algumas coisas também. Esse aqui é um pouquinho da região central. Olha, muitos restaurantes aqui, até as placas, né, em espanhol. Detalhe legal dessa parte aqui de Miami é porque a gente mesmo, de manhã nós chegamos. E um detalhe legal é porque nos estabelecimentos que a gente vai chegando, por ver tanta gente falando espanhol, a gente já não fala inglês. A gente acaba falando espanhol. Então, na maioria dos estabelecimentos que a gente andou hoje, todos eles a gente chega, buenos dias, quanto custa? Porque o inglês, o pessoal aqui realmente, em alguns lugares, o pessoal não fala, o pessoal vai entender mais o espanhol. É incrível isso. E o interessante também é que a diferença nas casas, na arquitetura, do jeitinho das casas, as construções, também são diferentes aqui. Já são bem mais latinas do que americanas, né? Então a gente passou outro dia de carro e vimos as casas, os prédios, tudo muito diferente. E agora vamos pegar o ônibus, que é o trolley, na verdade é um bondinho especial aqui, de graça, que a gente pode pegar pela cidade. E bora lá encerrar esse vídeo conhecendo mais uma parte da cidade aqui de Little Havana. Vamos ver se esse é diferente de Miami Beach. E a diferença aqui, gente, de um ônibus é que o bondinho aqui, ele é de madeira. Ele lembra muito também o bondinho lá de Portugal, né? Então aqui, ó, é diferente essas cadeiras aqui, ó, tudo de madeira. O teto também é de madeira, ó. Muito diferente, gente. Parece que a gente tá em outro tempo, sei lá, em outra época. E as janelinhas também tem esse formato aqui arredondado, ó. Bem legal. E as pessoas usam bastante, porque ele sempre tá cheio, ó. Sempre tem pessoas usando aqui bastante ele. Uma forma bem interessante de conhecer a cidade também, economizar e fazer um passeio legal.
Aconteceu alguma coisa que o trânsito tá todo parado aqui, cara. E a gente tá atrasado tentando pegar o ônibus. Aí tivemos que descer 1 quilômetro antes. Isso aqui também é Miami, pessoal. Trânsito aqui, aconteceu algum acidente, alguma coisa. Cheio de polícia ali na frente. E ali o trânsito parou porque a ponte tá levantando, ó. Nossa! Ainda tem isso, já não basta o acidente de trânsito, aí a ponte levanta e atrasa tudo. Ô, ei, maluco! Gente, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Que loucura! Resumindo a história, a gente perdeu o ônibus que a gente tinha que pegar pra ir pra Fort Lauderdale porque deu um acidente no trânsito e a gente tinha feito a conta certinha de que ia dar tempo, né, pra pegar o ônibus. Só que deu um acidente, o trânsito ficou totalmente parado e aí a gente acabou perdendo o nosso ônibus por 10 minutos. Só que era o último. Então agora nós vamos ter que pegar um trem, um metrô, ir até uma outra estação de ônibus pra de lá pegar um outro ônibus que sai às 8 horas da noite, né? E a gente falou com um cara ali, só falou que o último sai às 8 horas, então... E agora... outra estação. É, agora são 7 horas da noite. Pra ver se a gente consegue agora. Ah, o metrô é massa, gente. Olha aqui. Poxa, metrô bom, né? Nossa, bonito. Não, esse aqui é o metrô. Ele passa aqui por cima. Parece novinho. Aham. Deu certo. Vambora agora ir lá pra outra estação. A gente nunca mais tinha passado um perrenguinho nesse canal, mas... Tava tudo muito fácil, gente. A gente tinha que perder um ônibus pra ir ser todo perrengado. Mas conseguimos, ó, porque tem vários agora. E esse aqui tá indo, graças a Deus, deu certo. In each breath that I breathe, when I wake or I sleep, everything I need is found in you, all in you, everything